Você já percebeu que o seu humor, a sua energia e até a sua produtividade mudam de semana para semana? Isso, gente, não é fraqueza, é poder feminino. Nós mulheres não somos e nunca seremos iguais aos homens. O nosso ciclo feminino é mensal, biologicamente falando, com grandes oscilações hormonais e emocionalmente falando, com grandes oscilações de humor ao longo do mês. Já o ciclo masculino é diário, dura apenas 24 horas e é bastante estável, tanto no fator hormonal quanto no fator emocional. Essa foi a grande virada de chave que eu tive na minha cabeça depois de parar a pílula. Eu já falei aqui nos vídeos anteriores que parar a pílula anticoncepcional depois de 9 anos foi o primeiro passo para minha conexão com o meu sagrado feminino. E eu poderia dizer que entender que homens e mulheres são diferentes foi o segundo passo. Antes eu acreditava que não existiam diferenças entre os sexos, mas eu aprendi que cada um tem a sua força única. E eu não tô falando que nós mulheres não somos tão capazes quanto os homens, nem que nós não temos que ter os mesmos direitos que eles. Mas eu entendi que cada um tem o seu poder e o seu papel sagrado na sociedade e a sua forma única de existir. E nós, mulheres, temos que aprender a honrar o nosso feminino. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê e como fazer isso. Primeiro, a gente tem que ter bem claro na nossa cabeça que nós mulheres somos cíclicas. Nunca se esqueçam disso. Assim como tudo nesse universo segue um ciclo ordenado, nós não somos diferentes. Tudo é cíclico, gente. As estações do ano seguem sempre o mesmo ciclo: primavera, verão, outono, inverno, e isso se repete todos os anos. O sol nasce e se põe todos os dias, seguindo o mesmo ciclo de 24 horas, noite e dia. A vida inteira se organiza em ciclos, isso é uma lei do universo: nascimento, crescimento, morte, renascimento. Observe uma árvore, as folhas nascem, ficam verdinhas e aí elas caem todas e nascem de novo. A própria lua tem as suas mesmas fases todos os meses: nova, crescente, cheia e minguante. E é aqui que entra o ciclo feminino. O nosso ciclo menstrual está intimamente ligado com os ciclos da lua. E olha só que interessante, o ciclo que a lua faz ao redor da Terra dura aproximadamente 29,5 dias. Biologicamente, esse tempo é muito próximo ao ciclo menstrual médio de uma mulher, que é o primeiro dia de uma menstruação até o primeiro dia da próxima. E só para vocês terem uma ideia do quão mágico é esse nosso mundo, vocês sabiam que antigamente, quando ainda não existia luz artificial e o nosso ritmo circadiano era super regulado, as nossas ancestrais que viviam em total conexão com a natureza menstruavam todas juntas, sempre na lua nova, e elas ovulavam sempre na lua cheia. Além de ter um simbolismo e um significado espiritual muito profundo nisso, também tem a explicação biológica de que a iluminação natural do Sol e da Lua regula os nossos hormônios. E eles pararam de ser tão reguladinhos assim depois da invenção da luz elétrica. A invenção da luz elétrica, ela nos afastou desse nosso ritmo natural. Então, muitas tradições antigas viam a mulher como um reflexo da Lua na Terra, guardiã dos mistérios da vida, da morte e do renascimento. A lua sempre foi associada ao feminino em diversas culturas ancestrais pelo mundo. Ela é cíclica, muda de fase, sobe no céu, mas sempre retorna, refletindo a energia da mulher. Para eles, o nosso ciclo menstrual era como se fosse um relógio natural que nos conecta a essa dança cósmica. E é por isso, gente, que assim como a natureza não é a mesma todos os dias e em todas as épocas do ano, nós não somos as mesmas pessoas em todas as semanas do mês. Pode perceber, nós temos aquela nossa semana super produtiva e comunicativa, e aí a gente tem aquela semana para baixo, que a gente só quer ficar quietinha no nosso canto. E cada uma das semanas do nosso ciclo de 28 dias afeta esse nosso humor de uma maneira diferente. Cada uma das 4 fases da lua interfere no nosso sentir. As mulheres são como a lua e os homens são como o sol. Os homens também são cíclicos, mas eles não estão sincronizados com os ciclos da lua como nós, com o ciclo de 28 dias. A lua é feminina, mãe lua, e o sol simboliza o masculino como um pai. Os homens e o humor deles estão ligados com os ciclos do sol.
Um ciclo de apenas 24 horas, sem tantas oscilações, assim como o Sol é. E hoje em dia, como a gente vive uma vida urbana exposta o tempo todo a luzes artificiais, como a gente não vive mais em profunda conexão com a natureza, os nossos ciclos menstruais eles não são mais tão regulares como antigamente e nem sincronizados com os ciclos da Lua. Então, como que fica tudo isso? Cada uma de nós carrega a sua própria lua interna. Essa lua interna é a forma de entender o ciclo menstrual como se fosse um reflexo das fases da lua, independente da lua que está no céu. Então, assim como a lua tem suas 4 fases, lua nova, crescente, cheia e minguante, nós também temos essas 4 fases internamente durante o nosso ciclo menstrual. E eu vou explicar cada uma delas para vocês. Eu fiz esse esqueminha aqui para explicar para vocês e quem quiser ele é só pedir para mim lá no chat do meu Insta que eu mando. Então, gente, a lua nasce, cresce, atinge o seu ápice na lua cheia, fica linda, grande, vibrante, e aí ela começa a minguar até sumir do céu e nascer de novo. A lua nova é um momento de recolhimento, introspecção e renovação. É aquela lua que a gente quase não enxerga no céu, ela fica bem apagadinha. E assim como a lua some do céu, a nossa energia nesse período também tende a se voltar para dentro. A nossa lua nova interna corresponde ao período da nossa menstruação. Ela começa no primeiro dia do nosso ciclo. E faz todo sentido. Quando a gente menstrua, a gente tem vontade de ficar quietinha, introspectiva, e nós temos que respeitar o que o nosso corpo está pedindo. Isso é viver em alinhamento. Esse é o melhor momento do mês para escrever, para meditar. Também é o nosso momento mais intuitivo e por isso a vida pede silêncio. Também é aquela fase em que a gente tem sonhos cheios de significados. Na menstruação, o nosso corpo pede descanso e a gente tem que respeitar. Na minha época de viciada em academia, eu tomava um remédio para cólica e ia treinar mesmo menstruada, mesmo com dor. Gente, isso é um desrespeito gigantesco com o nosso corpo. Não façam isso. Depois que eu aprendi sobre sagrado feminino, eu nunca mais desrespeitei o meu corpo dessa maneira. Eu aprendi a ouvir muito mais ele. Então hoje, quando eu menstruo, eu não vou para academia de jeito nenhum. Se eu tiver alguma disposição, mas normalmente eu não tenho, eu faço algum treino leve, um yoga em casa, uma caminhada ou alguma coisa do tipo. Senão eu não faço nada mesmo. Eu fico sem treinar por uns 3 dias até eu me sentir mais disposta. E os nossos ancestrais já faziam isso. Eles sabiam de toda essa simbologia. Uma vez eu assisti um vídeo sobre uma tribo indígena da Amazônia, falando que quando as mulheres menstruavam, elas se retiravam, ficavam isoladas da família, junto com outras mulheres que também estavam nesse período. E aí, nesse isolamento, elas não precisavam fazer nada, elas podiam só descansar. Os homens da tribo também aprendiam a cozinhar e a cuidar dos filhos justamente porque nesse período em que elas se retiravam, eram eles quem cuidavam de tudo. Olha só quanta sabedoria ancestral tem nesse ato. E hoje em dia, a gente acaba agindo na contramão dos nossos instintos mais profundos por pura falta de conhecimento. A lua crescente, que vem logo em seguida, é a fase de crescimento, em que a nossa energia começa a aumentar aos poucos, surgem novas ideias, mais motivação e mais disposição. A nossa lua crescente interna corresponde à nossa fase folicular, que vem logo depois da menstruação, mais ou menos uma semana depois do início da menstruação. É quando o nosso corpo começa a se preparar para o período fértil, quando os nossos ovários estão se preparando para soltar o óvulo. Aqui já é um período que a gente está mais sociável, com a energia mais leve. Então, esse é um ótimo período para iniciar novos projetos na nossa vida. E aqui sim, para quem faz atividade física, a gente já pode voltar a treinar com tudo. Já a lua cheia é o auge da nossa vitalidade, da nossa criatividade, da nossa fertilidade. É o ápice da nossa energia feminina, tanto no corpo quanto na mente e nos projetos. Assim como a lua cheia no céu, nós também ficamos cheias de vida, comunicativas, com muita disposição e até mesmo mais atraentes, assim como a lua. Então, esse sim é o período ideal para a gente ser aquela pessoa super produtiva no trabalho, para colocar ideias em ação e até para pegar mais pesado ainda na academia.
Nesse período, a nossa libido também aumenta. A nossa lua cheia interna corresponde ao nosso período de ovulação. Então, é nesse período que a gente está fértil, que os nossos ovários eliminam o óvulo, e aqui sim uma gravidez é possível de acontecer. Então, se você não quer engravidar, tem que ter um cuidado redobrado nessa fase. E para finalizar, a lua minguante é a fase de fechamento de ciclo. Ela é mais intuitiva, mais seletiva e também é um momento de limpeza. É um momento para a gente refletir sobre o que não serve mais na nossa vida. Então a gente chega no nosso ápice do mês, que é a lua cheia, e aí a gente começa a minguar. Esse período ele vem antes da menstruação, antes da nossa lua nova e corresponde à nossa TPM. Aquele período em que a gente está mais estressada, impaciente, mais emotiva. Mas tudo isso tem um motivo, gente. Como eu falei, é um período de limpeza. A nossa tristeza e o nosso estresse nesse período, eles são sinais. Eles nos sinalizam as mudanças que a gente precisa fazer na nossa vida. Será que a gente está tão estressada porque a gente está trabalhando demais e não está olhando para nós mesmas? Será que é porque a gente não tem tempo para a gente? Esse período ele é ideal para refletir sobre o que tem de errado com a nossa vida que está se refletindo em sentimentos ruins nessa fase. É um ótimo período para a gente organizar a nossa vida, fazer aquela limpa no guarda-roupa, no celular ou em qualquer outra coisa que esteja precisando de organização. Para quem faz atividade física, nesse período já é bom a gente ir começando a pegar mais leve, fazer atividades de menos impacto. E o que a gente faz nesse período, a maneira como a gente se cuida nesse mês, já começa a influenciar a nossa TPM do próximo mês. Podem começar a perceber que as menstruações e TPMs mais sofridas, mais doloridas, vêm justo naqueles meses que a gente menos respeitou o nosso corpo. Naqueles que mesmo quando o nosso corpo pedia descanso, a gente forçava mais e mais. São exatamente esses meses que na TPM a gente tem mais cólica, mais irritabilidade. São os que a gente mais sofre com a nossa menstruação. Então, se você tem uma TPM muito intensa e sofrida, tenta começar a aplicar tudo o que eu falei aqui. Começa a agir diferente em cada fase do seu ciclo de acordo com a sua lua interna e depois me conta. Isso funcionou muito pra mim. Na verdade, só de começar a pegar mais leve na TPM e pausar os treinos na menstruação, eu já comecei a ver uma diferença gigantesca na TPM seguinte. E agora eu quero mostrar pra vocês onde foi que eu aprendi grande parte de tudo que eu falei aqui. Esse caderno aqui, gente, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Ele se chama Mandala Lunar. Essa edição aqui é a edição do ano passado, de 2024, e todo ano eles lançam uma edição nova. Ele funciona como se fosse um diário do nosso ciclo. Aqui no comecinho dele tem vários textos informativos sobre tudo isso que eu falei aqui, sobre os ciclos da lua, sobre as estações do ano e como tudo isso se conecta com o nosso ciclo menstrual. E aí aqui tem todas as informações para a gente poder criar e preencher a nossa própria mandala lunar. Essa aqui é a minha, ó, vem esse cartãozinho já, a gente cria a nossa aqui atrás, a legenda. E aí, todos os dias, no fim do dia, a gente vem aqui e preenche os nossos sintomas daquele dia, as nossas emoções, em qual dia do ciclo a gente estava. Então, aqui é de um mês inteiro, um ciclo inteiro meu. E aqui é de outro ciclo, e assim por diante, tem as mandalas do ano inteiro. É muito legal. E o mais legal é que os nossos sintomas e as nossas emoções que a gente vai anotando aqui nessa roda acabam batendo certinho com a nossa lua interna do momento. E aí, no restante dele, tem todas essas páginas aqui com data, como se fosse uma agenda, mas eu gostava de usar como um diário para escrever alguma coisa que eu estivesse com vontade de escrever naquele dia. E assim, gente, é um livro lindo, sabe? Tem ilustrações maravilhosas, tem vários textinhos sobre os equinócios, sobre os solstícios. É muito legal, recomendo muito como uma ferramenta de autoconhecimento. Essa ilustração que eu vou colocar aqui, ela é da mandala lunar e eu acho incrível porque ela representa o nosso ciclo menstrual como morte e renascimento a cada mês. A gente nasce na lua nova, cresce na lua crescente, chegamos ao nosso ápice na lua cheia e começamos a minguar na lua minguante, até morrer e nascer de novo na lua nova. Isso todos os meses. Então, nós não temos que ser felizes todos os dias, nós não temos que ser comunicativas todos os dias, nós não temos que ser produtivas todos os dias.
e nem mesmo treinar e ir para academia todos os dias. Cada fase tem a sua essência e todas são igualmente importantes. Esse é o nosso poder feminino. E é por isso que nós não somos iguais aos homens. Os homens não têm essa oscilação ao longo do mês como a gente tem. Biologicamente, eles conseguem ser produtivos todos os dias do mês e lidar com pressão e estresse muito melhor do que nós mulheres. Não que a gente não consiga fazer isso, a gente consegue e a gente consegue muito bem. Nós somos tão competentes quanto os homens e a gente já provou o nosso valor para a sociedade, isso é claro. Mas agir como um homem, ser constantemente produtiva ao longo do mês e não ouvir a nossa ciclicidade pode custar a nossa saúde. E é por isso que tem tanta mulher tendo burnout, doenças autoimunes, problemas ginecológicos, menstruações dolorosas. Isso, gente, é o nosso corpo gritando pra gente ouvir. A gente precisa aprender a ouvir os nossos instintos mais primitivos. Nós, mulheres, somos férteis, somos moradas, somos nutrição, somos intuitivas. Nós temos um útero que se prepara todos os meses para a gestação. Nós morremos e renascemos a cada mês. Nós temos sim que ter os mesmos direitos que os homens, mas a nossa maneira de existir e de nos expressar nunca será igual a deles, e muito menos o nosso papel na sociedade. E isso, gente, é muito mágico, é sagrado. Ser cíclica não é limitação, é potência. Honrar o nosso ciclo é honrar a nossa essência. E esse é o verdadeiro sagrado feminino. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esses que vão abrir a sua cabeça.